que o sacrifício dele não foi vão. E hoje trazer uma mensagem para refletirmos que se encontra em Êxodo 12. Ali fala do primeiro, ato de sacrifício, de marcação de sangue, que nos mostraria simbologicamente que Jesus seria esse cordeiro perfeito, esse sangue cobrindo os umbrais, protegendo cada casa, protegendo cada família. E trazendo aqui, que fala ali, que aqui seria a instituição da Páscoa, que fala em Êxodo 12, começa dizendo ali: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu o ferir a terra do Egito. Então aqui a gente vê o contexto, diante ali de que Deus havia falado para Moisés que ele atingiria, todos os primogênitos. Isso seria ali após a 10ª praga, porque a gente viu que a todo momento o faraó estava ali, endurecendo o coração, resistindo para que o povo não fosse liberto do Egito. E a gente viu que aqui, diante disso, Deus havia dado essa direção a Moisés, e Moisés, traria essa direção ali ao povo, à congregação. E aqui a gente viu que aqui seria, a simbologia ali do cordeiro perfeito, sem defeito, e o sangue seria, passado pelos umbrais das portas, janelas, cobrindo, e ao espírito ali da morte, passar por aqueles lugares, por aquelas casas, e visse essa marca. A gente vê que ali não seria tocada essa família, porque haveria a marca do sangue. Ali haveria a marca, da onde saberia que não pudesse tocar, e não poderia atingir os primogênitos. Porém, a gente viu que vários ali foram atingidos, principalmente o filho, de Faraó. E a gente entende que hoje Jesus Cristo, ele é o nosso Cordeiro perfeito. E simbologicamente, pegando em Gênesis, quando a gente viu que houve lá o primeiro sacrifício para cobrir a nudez de Adão e Eva, ali já estava simbolizando, o sacrifício de Jesus que viria. E aqui a gente vendo, nesse contexto ali de Êxodo 12, a gente vê que a Páscoa seria ali, esse cordeiro apresentado sem defeito, sem nenhuma mancha. Então seria ali o perfeito cordeiro, e seria para ali a comemoração, Então, quando a gente vê que hoje nós temos Jesus, que foi aquele sacrifício perfeito, que o sangue dele derramado na cruz foi o sangue, é o sangue que nos marca,
como seus filhos, como seus ali escolhidos. Hoje nós carregamos uma marca, e essa marca é a marca de Jesus Cristo. Então, aonde Satanás muitas vezes ele vem para tentar nos atingir, ele não consegue, porque nós estamos marcados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que creem com todo o coração, aqueles que confessam com os lábios, crendo com o coração, reconhecendo Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador das suas vidas, esses entendem que hoje carregam algo precioso, que é o Espírito Santo, carregam a marca de Jesus e reconhecem que ele foi aquele que veio ao mundo em carne, que nasceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E diante da circunstância onde ele foi colocado naquela cruz, a gente viu que Jesus veio para cumprir o propósito. Ele veio, fez o seu ministério, chamou os seus discípulos para estar ali com ele, ensinou, discipulou, direcionou e fez muitos milagres, prodígios e maravilhas, curou, fez ali enfermos serem curados, fez ali possuídos serem libertos, fez com que leprosos fossem purificados, fez com que pessoas enfermas com muitos anos fossem curadas, apenas de tocar em suas vestes. A gente viu que tamanha eram os milagres de Jesus. Jesus com tamanha compaixão e misericórdia, ele olhava com um olhar de amor e bondade para aqueles que eram exclusos da sociedade, aqueles que eram excluídos, aqueles que eram ali vistos como pessoas amaldiçoadas, pessoas impuras, pessoas que eram consideradas ali reflexo do pecado. E hoje ele olhou para cada um de nós, mesmo com nossos defeitos, mesmo com a nossa impureza, mesmo com a nossa sujeira do mundo, ele olhou para nós e nos resgatou, olhou para nós com um olhar de amor e compaixão e nos tirou da onde estávamos. Eu lembro quando uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo foi quando fui em um culto, ainda não era convertido, e nesse dia eu havia bebido, e nesse dia havia também discutido com a minha esposa, e mesmo assim quisemos ir para o culto. E nesse culto eu fui e falei, Jesus, Deus vai me aceitar da forma que eu for. E eu fui na minha ignorância, eu e minha esposa. E aí nós dois meio revoltados, cada um em um canto. E nesse dia tive uma experiência ali sobrenatural, que foi que me marcou, uma das primeiras que me marcaram. E foi quando ali na pregação, eu nem lembro da pregação, não lembro de quem estava pregando, sei que era o nosso pastor, mas nem lembro. Mas eu lembro que a experiência que eu tive, que eu declarei com palavras e lágrimas nos olhos ali, que eu vi que era o Espírito Santo. Foi uma palavra que eu só fui saber depois que eu fui pesquisar e saber de onde veio essa palavra. E era uma palavra que veio aos meus lábios. Perdoe-nos, Pai, pois nós não sabemos o que fazemos. E aí eu, sem entender nada, comecei a chorar ali. E depois fui pesquisar e vi que essa mensagem, essa palavra, Jesus havia declarado na cruz do Calvário. E como nós não dizer, irmãos, que Jesus ele vive, que o Espírito Santo habita em nós? Como nós podemos dizer, que não existe uma presença gloriosa e sobrenatural de Jesus? Como é que eu poderia lembrar de uma frase ou uma palavra que eu tenha lido em algum momento da minha vida que eu não lembrava? Mas ali eu declarei em palavras e veio essas palavras que me tocou. E aí a gente vê que Jesus na cruz do Calvário, ele ali, quando havia sido deixado por aqueles que ele havia confiado, foi rejeitado, foi negado 3 vezes, foi ali chicoteado, foi ali, ferido, esbofeteado, cuspido, foi tratado como o pior dos piores pecadores, porque para a pregação da cruz ali, para uma pessoa ser crucificada na cruz, teria que ser pior dos piores de pecados. E ele não havia pecado, irmãos, ele não havia motivo algum de estar ali, e a não ser por ele entender o propósito. Quando ele esteve no jardim do Getsemane, orando, suplicando a Deus, que ainda que da minha vontade
né? Afaste esse cálice de mim, Pai. Mas se tu queres, se és a tua vontade, seja feita. E ele sabia que ali ele teria que tomar, né? Ele teria que tomar posse daquilo que já estava ali colocado sobre ele, que era o peso da humanidade, era o peso do nosso pecado, era o peso da nossa maldade, da nossa iniquidade. Era para nós estarmos no lugar deles, irmãos. E hoje nós entendemos que no dia de hoje, quando todos pensavam que Jesus havia sido morto, havia sido ali tirado daqueles que caminhavam ao lado deles, que muitos se esconderam de medo, todos ficaram sem entender. Como Jesus mesmo disse, ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ali todos foram cada um para um lado e não entenderam o que estava acontecendo. Porém, houve duas mulheres que em Mateus 28 fala que foram lá no sepulcro procurar Jesus, foram lá vê-lo. Porém havia um anjo ali que veio e disse: aquele que vocês procuram entre os mortos não está mais aí, porque ele vive, ele ressuscitou, como ele havia dito, ele ressuscitou. E essas mulheres, né, sem entenderem, voltaram para a cidade para avisar os outros. E muitos não acreditaram de momento. Porém, ao eles entenderem, ao eles irem lá e ver o sepulcro vazio, sem ninguém, eles entenderam que aquilo que Jesus sempre falou, que ele viria, ele seria entregue por muitos, né? Seria rejeitado, negado, traído. Porém, ninguém tomaria a vida dele, mas sim ele as daria. E ele, com toda a autoridade, ele as tomaria novamente, porque Jesus, ele tinha toda a autoridade dada pelo Pai. E Jesus ressuscitou, irmãos, o perfeito Cordeiro que tirou o pecado do mundo, aquele que derramou seu sangue, aquele que foi, como, né, foi dito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para aqueles que creem, não venham perecer, mas venham ter vida eterna. Porque o amor de Jesus nos demonstrou isso, a ressurreição. Ele poderia ter escolhido não ter tomado aquela cruz em nosso lugar. Ele poderia ter, na primeira, já ter desistido e voltado para o Pai. Mas não, ele sabia que o plano dele, o propósito era vir testemunhar o Verbo que se fez carne, testemunhar aquele que veio para ser a luz dos homens, testemunhar que aquele que seria a luz da terra e o sal, aquele que veio e mostrou: eu sou o modelo para vocês seguir, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquele que é a porta estreita, irmãos, aquele que é o único que pode nos direcionar, aquele que pode nos conduzir, aqueles que hoje, ao nós estarmos mortos no nosso pecado, estávamos mortos em nossas iniquidades, estávamos mortos de espírito, mas aquele que escolheu nós nos chamou das trevas para nós caminharmos na sua suprema luz. Ele nos escolheu e nos chamou pelo nosso nome. E hoje nós estamos aqui, irmãos, vivificados pelo Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre nós. O Espírito Santo que esteve com Jesus hoje está em nós, habita em nós. E esse mesmo Espírito é que nos traz à memória palavras, que nos traz à memória pensamentos, que nos traz à memória lembranças, irmãos. É o Espírito Santo, aquele que veio e testemunhou que Jesus vive. Jesus vive. Jesus ressuscitou e hoje está à destra do Pai, reinando, e é soberano. Ele reina nas alturas e ele um dia virá, ele voltará para resgatar a sua igreja. E nós hoje devemos buscar, irmãos, estarmos em santidade, ainda que falhamos, ainda que erramos, tropeçamos, ainda que a nossa falha de caráter muitas vezes grita, devemos entender que Ele é o modelo. Ele é o modelo que veio ao mundo testemunhar. Caminhe segundo os meus passos, obedecendo as minhas palavras, pois esses que guardam as minhas palavras é os que me amam. Devemos guardar as palavras de vida,
que Jesus nos ensinou, irmãos. Devemos entender que aquele que veio ao mundo em carne, ele nasceu, ele viveu, ele foi traído, ele foi martirizado, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, irmãos, a gente hoje entende que temos vida. Quando muitos pensavam que ele estava morto, ele estava sendo levado pelo Pai. E ele veio e testemunhou alguns dias sobre a terra, mostrou aos seus discípulos, testemunhando, confirmando o que aconteceu, o que ele já havia dito. E muitos não creram, muitos não tomaram posse. Mas hoje devemos tomar posse, irmãos, das palavras de Jesus. Imagina os discípulos naquela época caminharam ao lado de Jesus e não entenderam. Hoje nós temos a palavra de Deus nos mostrando e nos direcionando. E talvez nós muitas vezes não entendamos o que estamos passando, o que estamos sofrendo, por que estamos em tais situações que estamos. Porém, Jesus ele nos cuida, ele nos sonda. Ele está conosco hoje através do Espírito Santo, o nosso consolador, o nosso encorajador, aquele que nos impulsiona e nos direciona, irmãos. Então devemos crer que hoje é o dia que nós lembramos, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele vive. E nós devemos estar rendidos aos pés dele, irmãos. Rendidos aos pés dele, sendo gratos pela vida, pela oportunidade de hoje nós termos a vida eterna. E ainda que passamos por situações, ainda que passamos por aflições, como ele mesmo disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo e ele venceu, irmãos. E hoje ele está à destra do Pai. Ele está à destra do Pai. E hoje ele está lá. E ele voltará para nos alcançar, para nós sermos levados para a eternidade. Amém, irmãos? Essa era a mensagem que o Senhor nos colocou para estar ministrando. Eu queria encerrar com uma oração, amém? Querido Deus amado Pai, eu te louvo, te agradeço por mais uma vez, Pai, o Senhor nos dá uma palavra, que possamos entender, Pai, o seu sacrifício não foi em vão. O seu sacrifício foi o perfeito Cordeiro que tirou o pecado do mundo, Pai. Aquele que João Batista anunciou. Então que nós possamos entender, Senhor, que hoje nós fomos comprados por um alto preço. Não foi por ouro nem por prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus que nós fomos comprados. E hoje nós estamos aqui, Pai, vivificados em espírito para caminharmos segundo a Tua vontade, segundo o plano e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós andarmos, Pai. Ó Jesus, eu peço, venha sobre cada um de meus irmãos, venha sobre cada um que precisa do seu toque, Espírito Santo de Deus. Eu peço que o Senhor venha sondando o nosso coração, sondando a nossa mente, o nosso caráter, cubra nossas casas.